coração da igreja, quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amado irmão, irmã, mais uma vez estamos aqui, né? Lembrando que nossa última aula teve aquele probleminha, então a gente tinha prometido para vocês que a gente ia gravar, né, e postar. Então, nossa 33ª aula sobre a Imaculada Conceição, né? Estava falando com a Adilto que a gente vai falar sobre a Imaculada Conceição, é muita graça, né? Por isso vem a perseguição, as coisas começam a dar errado, né? Mas estamos conseguindo, né? Então vamos rezar, pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a graça do Espírito Santo para que possamos compreender e entrar neste mistério da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculada Conceição de Maria, rogai por nós. Muito bem. Só dizer uma coisa sobre Imaculada, né? A nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é também uma imagem da Imaculada Conceição. Não sei se você sabia, né? Mas ela é. Por isso que o nome oficial é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Conceição, Imaculada Conceição Aparecida. Tá bom? Só quem não sabia fica sabendo. O dogma da Imaculada Conceição, né, foi definido pelo Papa Pio IX, no ano de 1854, né, no dia 8 de dezembro. Por isso se comemora a Imaculada Conceição, 8 de dezembro, né? E se você quer, esse documento está naquele livro grande chamado Denzig, que de vez em quando a gente usa aqui, o documento chamado Ineffabilis Deus. No número do Denzig, no número 2800, você vai encontrar a Imaculada Conceição. O que é Imaculada Conceição? Primeiro, a palavra Conceição é uma palavra antiga, português antigo, arcaico, né? A forma antiga da língua portuguesa. Conceição para dizer de concepção ou conceber. O ato de conceber, né? Um ser no ventre. Né? Então, o que a gente vai falar aqui da Conceição de Maria? Que a igreja está dizendo que ela foi imaculada. Imaculada quer dizer sem mancha. Que mancha? A mancha do pecado original. O que se crê? Se crê assim. Se crê que a Virgem Maria, quando foi concebida no ventre de Santa Ana, né? Santa Ana e São Joaquim são os pais dela. Ela foi concebida através de um ato normal, de uma relação sexual. Diferente de Jesus, que foi concebido sem a contribuição, né? Por isso que ela é virgem. Mas esse é outro tema que a gente vai deixar para depois, na próxima aula, a gente fala sobre a virgindade dela. Então, Maria, diferente de Jesus, foi concebida como todo ser humano. Qual que foi a diferença aqui? É que Deus concedeu-lhe uma graça no ventre de Santa Ana, de ser perdoada na concepção. João Batista, São João Batista, vocês recordam, ele foi batizado no ventre de Santa Isabel, quando a Virgem Maria visitou Santa Isabel, né? Lembra? Está lá no Evangelho de Lucas isso. Ele tinha 6 meses de gestação. Então a igreja acredita, por isso que a gente celebra o martírio de João Batista em agosto, mas a festa mais importante dele
que a gente celebra aqui na paróquia, inclusive, por ser nosso padroeiro, em junho, no 24, que é o nascimento, é o único santo, além de Jesus, que a gente comemora o nascimento, Nossa Senhora também, né? O dia do nascimento de São João, porque ele teve a experiência no ventre da mãe do Espírito Santo, né? Maria também, a gente comemora o nascimento dela, né? Que é o dia da Nossa Senhora, o título Nossa Senhora da Luz, né? Veio ao mundo à luz. Mas não é o caso aqui. Ela foi concebida lá no ventre, antes de João Batista, né? João Batista tinha 6 meses do ventre de gestação. Ela já na gestação, essa é a fé do dogma, que ela foi perdoada os seus pecados, ou seja, ela já foi concebida sem a mancha. A gente pode dizer assim, todos nós, a respeito do pecado original, né, nascemos com o pecado original. Lembra, né, vocês podem, quem quiser interessar, procura aí na nossa playlist, a gente já falou sobre o pecado original, né? Bem, umas aulas bem para trás aí, né? Não lembro agora de cor qual o número, mas está lá sobre o pecado original. A gente viu lá, por exemplo, falando do pecado original originante e o pecado original originado, que é o nosso, né? Então a gente, se quem quiser saber essa diferença, vai lá, assista essa aula que você vai descobrir. Então todos nós já temos transmitido para a gente já como herança o pecado. Como é transmitido, por exemplo, por herança, muitas coisas dos nossos pais, né? Então, Maria, Nossa Senhora Imaculada Conceição, é imaculada porque Deus a preservou dessa mancha do pecado, dessa herança. Essa é a fé, tá bom? Essa é a nossa fé a respeito do dogma. Muito bem. Ela foi, então, preservada dessa realidade da mancha. Isso está aqui no número 490. Né? Muito bem. Ela foi, o que é isso? Por exemplo, ela foi redimida, como todos nós, mas antecipadamente. Diz assim, em previsão dos méritos de Cristo. Tudo isso que eu estou falando, eu vou ler aqui no Catecismo de uma outra forma. Eu estou explicando para a gente fazer a leitura ali do Catecismo, que é importante é ler ali, né? Então, ela foi salva na cruz de Cristo. Mas como, padre? A cruz veio depois da concepção? Sim. Mas Deus vê sempre no presente todas as coisas. Então, ele já prevendo, né, a salvação lá na cruz de Cristo, pelo sangue derramado, já purificou ela antes da concepção. Para quê? Para que Jesus não tivesse a mancha do pecado. A sua mãe também precisava ser preservada sem a mancha, né? Então, é isso, né? Deus olha fora do tempo. Vamos ler aqui um pouquinho o que diz aqui, né, o Catecismo, no número 490, Imaculada Conceição. Vamos ler. Olha só. Para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Por que Deus fez isso? Porque era a função de ser mãe do seu filho, mãe de Deus, precisava de uma preparação enorme. Nós falamos sobre a predestinação já, né, que é essa preparação antecipada. Então foi preservado. Deus deu essa graça. Qual a graça dela ser santa? O anjo diz que ela é cheia. Então a gente não duvida que ela é cheia. E para ser cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, precisa ficar sem pecado, ser sem pecado. Então diz assim, no momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, que eu te falei. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua salvação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção do Espírito Santo. Eu já falei na outra aula passada, né? Não é que ela não tinha liberdade, ela tinha. Ela é movida, o Espírito Santo nos move na liberdade. Essas moções do Espírito, quanto mais livre a gente tiver, ou seja, quanto mais sem pecado, é por isso que é importante o sacramento da confissão, da Eucaristia, né? Você quer ser movido pelo Espírito Santo mais facilmente, ter esses dons, né? Então, confesse. Viva na graça, né? Vive na santidade, né? Isso abre mais o canal. Não que o Espírito Santo não possa usar, mas quanto mais puro, mais na graça, mais a vivência do sacramento, mais será usado. Continua no número 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção.
É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição. Daqui a pouco eu vou falar do desenvolvimento do dogma, né, para tirar algumas caraminholas da nossa cabeça. O dogma da Imaculada Conceição proclamado, né, no ano de 1854. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante, isso aqui é a proclamação do dogma, aquilo que está lá no DENSG, no documento Inefabilis Deus. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi salva também como parte por Cristo, mas recebeu a salvação antecipada, foi preservada, essa é a palavra, preservada, imune de toda mancha do pecado original. Este é o dogma, aquilo que se crê. Continua aqui, esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho. Foi redimida de um modo mais sublime. Então ela foi redimida como todos os seres humanos, mas de maneira mais sublime, porque seria mãe. Por quê? Porque a missão dela é única e irrepetível. O privilégio de Maria ninguém mais vai ter e ninguém teve. Que privilégio é esse? Que graça é essa? A de ser mãe do Filho de Deus. Mãe de Deus. Né? É isso que diz. Por isso ela foi privilegiada por Deus. Deus concedeu-lhe privilégios. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai abençoou com toda a bênção espiritual dos céus em Cristo. Essa é aquela citação de Efésios, né? Carta de Efésios, né? Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nele, e escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e imaculado diante dele no amor. Isso se aplica principalmente a Maria, a todos os escolhidos de Deus, mas de maneira sublime, diz a igreja, de maneira especialíssima, a Virgem Maria. Por fim, diz aqui sobre os padres da Igreja Oriental, né? Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de toda santa, Panhagia, né? Ou Panagia. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado. Eles dizem outra palavra para dizer a mesma coisa, né? Tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a vida pura de todo pecado pessoal. Quero te explicar uma coisa aqui, quando fala do Oriente, a tradição oriental aqui, não está falando do Japão, da China, daqueles países lá da Coreia, do Oriente, nós não. Aqui se fala do Oriente cristão. O que é o Oriente cristão? É o Oriente que está a Oriente de Roma. É em relação a Roma, não é em relação a nós, tá bom, gente? É em relação a Roma, o Império Romano, parte oriental, que é hoje chamada aquela região da Grécia, né? A própria Terra Santa está no Oriente, e assim por diante, né? A Romênia, os países do Oriente, aqueles, né? A Turquia, a antiga Turquia. Então, os padres, né? Os primeiros padres da igreja que viveram ali. É isso que está dizendo quando fala padres do Oriente. Porque os padres são padres antigos, né? Lembrando, já expliquei isso, que quando fala padre, é porque é o pai da fé. Tertuliano, por exemplo, é um padre da igreja, mas ele não era ordenado, era um leigo, mas é chamado de padre, entendeu? Não é só porque a pessoa é padre, geralmente tem uma vida santa, e os autores cristãos do início dos primeiros séculos, né, até o 6º, 7º século, tá bom? Fecha o parênteses só para dar essa explicaçãozinha, né? Então ela foi redimida. Então os padres da igreja usam outras palavras para dizer isso, né? Como eu falei para você, essa palavra a toda santa, que em grego quer dizer panagia ou panhagia. De fato, pan quer dizer tudo ou completo, né? Pan-americana, quer dizer todas as Américas, né? Outra coisa que usa pan tanto aí, por exemplo,
É isso. Quando fala PAN, quer dizer, quando fala Olimpíadas Pan-Americana, todas as Américas, né? Completas, as Américas completas. Hagia, né? Ou agia, ou vem de hagios, ou agios, que quer dizer santo, ou seja, completamente santa, toda santa. Não só foi preservada, como ficou sem essa mancha por toda a vida. Né? Deus não mudou depois do nascimento de Jesus, ela continuou toda santa e para sempre, né? Sem essa mancha. Né? Foi preservada antes, mas continua. É isso que diz o dogma. Né? Queria aconselhar vocês, quem quiser um pouquinho mais saber sobre essa discussão que houve, né? Tem o chamado defensor, o grande defensor da Imaculada Conceição, que é Duns Scoto. É um frei, né, franciscano, que é beato, né, que tem um filme que está no YouTube sobre ele. O nome do filme é exatamente isso. Beato Duns Scoto. Escreve assim, né, Duns Scotus, né? O S mudo. O filme, né? O Defensor da Imaculada Conceição. Vale a pena assistir esse filme, tá? Então veja lá para vocês ver, quem quiser, se estiver interessado. Se não tiver nada para fazer, assista, né? Então, sobre o desenvolvimento do dogma, como é que é? A igreja inventou, o pastor criou? Não, não é isso. A igreja sempre acredita, mas ela tem um momento que ela define depois de estudar, né? Eu vou explicar isso, né? Em 1854, ela definiu o dogma e definiu aquilo que ela sempre acreditou. Era assim, antes de definir, a igreja sempre acreditou no dogma da Imaculada Conceição de Maria, entendeu? Ela sempre acreditou, nunca, né? Mas como ela não tinha definido como dogma, ela abria espaço para alguém não acreditar. Alguém não era obrigado a acreditar. A partir do momento que ela define, eu estou falando para católicos, tá, gente? Desculpa, se você não é católico, não está incluído nisso, né? Antes da definição do dogma, ela deixa um espaço para você ter dúvida. A partir do momento agora definiu, não tem mais dúvida, né? Eu vou dar uma explicaçãozinha assim para ver se ajuda, né? É algo que já estava no depósito da fé, depósito do fide, né? O que é esse depósito da fé? Vem de paratique, né? Que é uma teca. O que é uma teca? Uma espécie de caixinha, um recipiente, uma arca do tesouro, né? Sempre esteve dentro uma joia preciosa chamada Imaculada Conceição. Então é assim, vou dar um exemplo aqui para o Adilto. Aqui. Eu pego uma caixinha e coloco, sei lá, o que eu coloco aqui, Adilto? Coloco a chave, uma chave de uma porta dentro, né? Um tesouro, a chave que abre um cofre, só para enriquecer. E aí essa caixinha está fechada e eu digo para o Adilto que está ali, ou para você, olha, aqui tem uma chave que abre aquela porta ali, aquele cofre. Você pode acreditar em mim ou pode duvidar, porque você não viu, né? Tá, eu acredito na sua palavra. Aí, ou outra pessoa pode, eu não acredito. Então fica assim, então tem espaço para quem tem fé na palavra e quem não tem. Aí eu abro a caixa e mostro. Aí está lá a chave, que sempre já esteve, mas alguns não acreditavam porque não tinham visto. Muito bem. Agora que viu, não tem mais o quê? Espaço para dúvida. Você viu, tem dentro da caixinha, tem a chave. Então, é uma comparação bem pobre, no meu besta, mas cabe direitinho aqui para dizer do desenvolvimento do dogma. Antes de definir, a igreja dizia, mas você pode crer ou não crer. Quando dizer, ela abriu e revelou, por isso chama revelou o dogma. Olha, é aqui, é isso mesmo. Então, sobre a Imaculada Conceição, né, a igreja sempre acredita, sempre esteve dentro do depósito fide, né, do depósito da igreja, desse tesouro da igreja, essa joia preciosíssima chamada Imaculada Conceição. Alguns duvidavam e podiam duvidar, né, se estava ou não lá dentro, se era verdade ou não. A definição é abrir a caixinha, aí é declarar, está lá dentro, realmente, esse tesouro existe. E a igreja mostra esse tesouro, descobre ele, né? Mostra que está lá
A partir desse momento já não tem, então, mais espaço para a dúvida. Se você quer ser católico, precisa crer, né? Porque a igreja está dizendo e não tem mais dúvida sobre isso. Tá bom, amados irmãos? Acho que é isso, né, sobre a Imaculada Conceição. Um outro filme também, só estou fazendo propaganda aqui, que fala sobre a Imaculada, na época da definição do dogma, que ajudou muito, foi as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Existe um filme antigo, de 1943, se eu não me engano, chamado A Canção de Bernadette. É um filme em preto e branco, mas um filme maravilhoso. Vale a pena tirar um tempo para assistir, né? Assista, é um filme maravilhoso sobre, né, sobre Bernadette e sobre que ela se apresenta como a Imaculada Conceição. Tá bom, amados irmãos? Nós ficamos por aqui. Próximo encontro a gente vai falar sobre a mãe, né? E os dois dogmas mais usados, as palavras mais usadas quando se fala de Maria, né? Ela é mãe e virgem, a maternidade divina e a virgindade. Isso é algo contraditório, parece, né? Porque normalmente, gente, se é mãe, não é virgem. Se é virgem, não é mãe. E Maria, ela é virgem, mas é mãe. É mãe e virgem. Como que funciona isso? Próxima aula a gente vai tentar, né, ver como que funciona isso. Tá bom, amados irmãos? Deus abençoe você, que Imaculada Conceição te proteja, a intercessão dela leve você sempre para próximo de Jesus, né? Temos aí, próximas, né, estamos vivendo agora, né, nesse momento da consagração da humanidade toda, principalmente a Rússia, né, a Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria, né? Então pedimos que esse Imaculado Coração também nos acolha e nos leve sempre para Jesus, o seu Filho. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.